Shalom, Ravelim, tudo bem com vocês? Prontos para mais um insight dessa nossa Parashá Vayera? Olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz e grata ao Sagrado por tudo aquilo que ele está fazendo com a gente e fará também através da gente, através desses estudos e, obviamente, de todos os demais estudos que você tem feito. Bom, sem mais delongas, tá? Hoje eu acredito que eu vou ser breve. Eu tenho 3 perguntas. Eu fiz 3 perguntas dentro do texto e todos nós sabemos que para estudarmos nós precisamos fazer perguntas, porque só tem resposta quem pergunta. É o óbvio isso, né? Mas o que eu quero dizer? Ou vou falar diferente, né? Só tem resposta quem tem dúvidas. E só tem respostas automaticamente quem pergunta. Então, eu tenho 3 perguntas para fazer nesse texto de Bereshit 19, né? Gênesis 19, da Parashá Vayera. Então, a primeira pergunta é, que está lá no versículo 12, como que os Malahim não sabiam quantas pessoas e também quem estava na casa de Lot, tá? Essa é a primeira pergunta. A segunda, por que Lot ele hesita em sair de Sedom, tá? E a terceira pergunta é porque Lot não seguiu a orientação dos Malahim. Então, eu tenho essas 3 perguntas que Bezrat Hashem eu pretendo compartilhar com vocês, e a pergunta que fica aqui para você é: aonde você está? Ok? Essa é a pergunta que eu quero te fazer para você e que no final eu gostaria muito que você respondesse para a gente nos comentários, tá certo? Bom, hoje nós também teremos a nossa 4ª meditação, que será Filho da Luz que vence na sombra, tá? E, obviamente, eu vence a sombra também. Então, essa é a nossa 4ª meditação pelo Brasil. E nós sabemos, e como sabemos, que o Brasil precisa das nossas kavanote, né? Das nossas meditações. E nós estamos nessa sequência aí com os nomes do Sagrado no livro, no Keter, né? Nos escritos dos primeiros discípulos, totalmente mal traduzido como o Novo Testamento. Bom, já te falei que nós temos 3 perguntas para responder aqui no texto, mas antes eu quero pedir para você, vou deixar aí na tela para você seguir, compartilhar, enfim, curtir esse canal, assinar se você ainda não é inscrito, né? Se você ainda não é inscrito, então faz todos esses passos aí, dá um pausezinho, segue todos esses passos, até porque a maioria das pessoas que assiste, inclusive regularmente, os nossos vídeos ainda não estão inscritos. Talvez a culpa seja minha, porque eu esqueço de pedir para você curtir. Mas, por favor, tá? Curta, compartilha e tudo mais. E se você se sentir confortável, você também pode, ao final desse estudo, fazer uma tzedaká, tá? Fazer uma tzedaká, tá aí a chave Pix. Bom, pessoal, como eu falei, a gente está nessa sequência, graças ao Sagrado, desde da Parashá Lech Lechá. Estamos chegando na 2ª semana com reflexões diárias a respeito da Parashá, porque os nossos sábios dizem que, por exemplo, hoje a gente está na terceira aliá, né? Domingo foi a primeira, a segunda, a terceira. Hoje é terça, né? Hoje é quarta, não é isso, gente? Estou perdida aqui, perdão. Isso, hoje é terça-feira. Então, hoje a gente está na nossa terceira aliá e os nossos sábios dizem que quando o povo viveu essa história aqui, né? Quando Abraham, Lot viveu essa história, no período que eles viveram, que corresponde a essa época, nós também estamos vivendo da mesma energia. Então, quando você lê a Bíblia, você não está lendo só uma historinha, entende? Você também está vivendo aquela energia dentro daquele dia que foi dado. Mas, sem mais delongas, vamos nós. Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, Bereshit 19, 12 diz assim: e disseram os homens a Lot: a quem mais tens? Teu genro, a teus filhos, netos e filhas, e tudo que tiveres na cidade, tira do lugar. Do lugar. Do lugar. Grava isso. Olha só. Eu comecei a primeira coisa que eu pensei foi como que eles não sabiam quem estava na casa de Lot,
como eles não sabiam quem eram os filhos, os netos, os genros, como que eles não sabiam disso? Então, essa foi a pergunta que eu fiz. Por quê? Porque a gente sabe que os malachim, os anjos, eles são seres espirituais. E como seres espirituais, eles têm uma visão ampla, né? Das coisas, vamos colocar assim, das coisas. Só que uma coisa muito interessante, a gente falou num shiur passado. Shiur é estudo, né? Nós falamos num shiur passado que você é o malar, né? Então, o que acontece? Quando o Eterno envia, né? Inclusive está aqui, o Gabriel está aqui, quando o Eterno envia o malar para poder executar um decreto, e ali, quando enviou 3 para Abraham, né? O que acontece? Eles foram com uma missão específica. Então, os malachim, não quero dizer para você que não estou dizendo que eles não eram oniscientes, tá? Porque onisciente só o sagrado é, isso a gente sabe. Mas eu fiquei questionando como que eles não sabiam isso. Então, qual é a resposta que o sagrado trouxe? Os malachim, ou o malar, ou um anjo, né? O malar, o mensageiro, o enviado, quando ele vai até alguém ou até uma situação, ele vai para executar uma ação muito específica. Ele não tem uma visão periférica, entende? Então, quando eles perguntam para Lot, olha, o que você tem, tá? Seus filhos, seus netos, suas filhas, seus genros, e diz mais, tudo o que você tiver na cidade. Então, olha só, aqui entra uma outra. Eu não vou responder essa pergunta, mas são perguntas retóricas. Entra outra pergunta. Em que cidade você está? Ou melhor ainda, né, nem cidade, tá? Em que casa você está? Porque quando eles foram executar um decreto sobre Sodoma e Gomorra, eles tinham uma missão. Qual era a missão? Proteger Lot. Quando fala em proteger Lot, está falando do quê? Está falando em proteger tudo aquilo que pertencia a Lot. Aí eu digo assim para você, tá? Os meus discípulos, os meus talmidim, me pertencem. Ai, Radassa, você é possessiva? Não, não é possessão, não. É porque, quando eu digo que me pertencem, é porque eu tenho uma responsabilidade e automaticamente eu exerço sobre eles uma cobertura espiritual. Então, quando eu pergunto em que casa você está, porque dependendo do local que você... Aí já é local, tá? Dependendo do local que você estiver, dependendo da cobertura espiritual que você tiver, quando o julgamento, né, os decretos de julgamento vier sobre este local, vai atingir você também. Então, isso aqui é muito importante, porque existe religiões que colocam o líder numa posição totalmente intocável. E, na verdade, eu não sei se vai soar bem o que eu vou te dizer, mas você precisa... Eu sei que não vai soar bem, mas você precisa avaliar a sua liderança. Se você sabe que a sua liderança não caminha de acordo com a vontade do sagrado, o que vai acontecer quando vier julgamento sobre esse local? Automaticamente você vai ser atingido também, e a gente vai ver mais bases do que eu estou falando mais à frente. Então, tudo que pertencia a Lot, dentro da sua casa, e tanto quanto na cidade, estaria protegido, porque os malachim falaram que, olha, tira tudo o que te pertence da cidade. Então, por exemplo, supondo que, tá, eu e os meus talmidim estivéssemos ali, naturalmente nós sairíamos da cidade e seríamos protegidos. Agora, se eu saio da cidade e eles permanecem, naturalmente eles seriam também, passariam por esse decreto. E tem mais, os genros, tá? Os genros de Lot não saíram. Porque, isso aí é palhaçada, não tem nada a ver, não. Aí eu tô lembrando de Sefer HaSodot, Apocalipse. Sai de Babel, sai dela, povo meu. O que os genros falaram? Não é isso tudo, não. E aí o que acontece? Lot com a esposa e com as filhas saíram e os genros ficaram lá, e você já sabe o que aconteceu, porque Sedom e Amorá foram destruídas. Então, o Eterno não vai te tirar de lugar nenhum. Você que precisa sair. Se você está esperando o Eterno falar contigo, ele está falando com você agora.
através da própria palavra. Sai de Babel, sai de Babilônia, sai dela, povo meu. Se você é povo, você não pode estar em lugar que é tido como confusão. Bom, outra questão aqui, lá no versículo 16, Passuque 16, diz assim: e se atrasava, né? No 15, os Malahim estavam falando, vambora, 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 sabe? E Ló se atrasava, ele estava lá hesitando. E aí, o que o Malá fez? Puxou ele pela mão, e pela mão da sua mulher e das suas filhas, por causa da misericórdia. Olha, vou ler devagar. Eu vou ler o 15. E foi quando surgiu a aurora, e apressaram os anjos, os Malahim, a Lot, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas que se encontram aqui, se encontram debaixo da tua proteção, da sua cobertura, para que não pereças pelo delito da cidade. Aí vem os 16. E se atrasava, ele hesitou. E puxaram os homens, está falando dos Malahim, pela sua mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas. Por que Lot tinha mérito para isso? Não. E a gente vai ver mais à frente que ele mesmo entende que não tinha. Lot merecia... vai pegar pesado, eu sei que vai ficar pesada essa frase. Lot merecia ser salvo? Não. Aí vamos por parte, tá? Salvação no judaísmo é diferente do que é no cristianismo, tá? Salvação no judaísmo não tem a ver com ir morar no céu, que a gente não vai morar no céu. Salvação no judaísmo tem a ver com ser livre de uma situação, que foi o caso de Lot aqui. Então, Lot merecia, pelos seus próprios méritos, ser salvo de Sedom e Amorá? Não. Aí, olha só, aí o que diz? Que por causa da misericórdia que o Eterno tinha por ele. E tiraram-no e o deixaram fora da cidade. Ah, Radassa, isso é óbvio, o Eterno tem misericórdia por todos nós. O Eterno tinha misericórdia por ele por causa de Abraham. Entende? Então, Lot, ele era como a mulher cirofenícia que estava comendo das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Só que o Eterno não quer que a gente viva de migalhas, porque migalhas não alimenta ninguém. Então, por causa da misericórdia que o Eterno tinha com Abraham, né? Ou melhor, o Eterno tinha misericórdia de Lot por causa da aliança que ele tinha com Abraham. Então, ele hesitou. E ele hesitou por quê? Por que Lot estava hesitando em sair da cidade? Aspas, aspas ou não, igual aos genros. Porque ele tinha bens na cidade, ele tinha propriedades na cidade. Lot estava situado na cidade. Então, Lot estava acomodado. Baruch Hashem por essa expressão. Lot estava acomodado, mas o Eterno não nos quer acomodado. Então, cuidado também com as acomodações. E na última pergunta, que é a mais emblemática, no 18, diz assim, ó, a última pergunta que a gente vai tentar responder é: porque Lot não queria seguir a direção dos Malahim. O que os Malahim falaram para Lot? E disse Lot a eles, não, 17, e foi ao fazê-los sair fora, que disse-lhe o anjo: escapa por tua alma, escapa por tua alma. Então, assim, não fica pensando na Radassa, no João, no Pedro, no Tiago, na Maria, vai para o seu bem, vai por causa de você, então escapa pela sua alma. Então os Malahim estavam para Lot assim, olha só, não fica em Babel, escapa pela sua alma. Até porque Machia fala o seguinte: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Que está falando da alma, né? Então, olha só, e disse: escapa por tua alma, não olhes para trás de ti, não pares para toda a planície, tal. Aí 18, e disse Lot a eles: não, te rogo, meu senhor, eis que encontrou o teu servo graças aos teus olhos, e aumentaste a tua misericórdia e fizeste comigo para fazer viver minha alma e tudo mais. Então, o que os Malahim, e aqui até fechei a Bíblia, o que os Malahim queriam que Lot fizesse? Que Lot fosse para a montanha. O que Lot faz? Ele olha para Zoar, né? Zoar. E aí, que é a planíciezinha. E aí Lot não quer ir para a montanha. Eu fiquei nessa, por que ele não quer ir para a montanha, quis ir para essa outra cidade? Por que ele não seguiu a orientação do Malá
E aí o que os nossos sábios falam? Aí a gente vai pesquisar um pouco mais, né? O que o Rashi fala? O Rashi fala que Lot entendia que ele não tinha mérito para ir para essa cidade, né? Que ficava mais no alto, ficava na montanha. Por que que ele não tinha mérito para ir para lá? Porque a cidade era maior. E aí, nesse caso, Lot entendia que ele não tinha méritos. Por quê? Porque toda a circunvizinhança estava debaixo do decreto do sagrado. E aí, não é uma... Essa cidade não é porque ela era maior, porque sim, ela era maior, mas ela existia também há mais tempo. Então, quanto maior o tempo de existência nesse caso, já que eles não serviam eterno, e não fizeram techuvá, maior era também o juízo do sagrado sobre aquela cidade. E Lot não sabia se tinha mérito suficiente para passar pelo julgamento do Eterno naquela cidade. Então ele prefere ir para Tsoar, que era uma cidadezinha menor, porque ali ele teria mais méritos para conseguir passar pelo julgamento do sagrado. Então aqui eu fiquei pensando também, ele não queria ir para o monte, ele queria ir para outro local menor. E aí eu fico pensando que Yehoshua falou que era para a gente fugir para os montes. E quando a gente pensa em monte, monte está onde? Monte está no alto. Então Lot não entendeu que quando os Malahim estavam mandando ele ir para o monte, estava dando a ele uma orientação para que ele fizesse o quê? Uma subida, né? Para que ele se elevasse espiritualmente. Então, ir para o monte, nesse contexto aqui, no nível Sod, né? Tanto quanto Mashiach fala, vai para os montes, no nível Sod, no nível oculto, né? Um segredo, tá falando do quê? Tá falando da pessoa literalmente se elevar espiritualmente. Mas Lot, ele falou que não, deixa eu pegar aqui nessa cidadezinha menor, né? Se era menor, naturalmente ele teria também menos esforços. E, de novo, ele estaria acomodado, porque a cidade era menor do que, olha só, Sedom e Amorá. Então, ele permaneceria dentro da zona de conforto dele. E o Eterno não nos quer dentro de uma zona de conforto, muito pelo contrário. Ele quer que a gente cada vez mais se eleve, que a gente vá para o monte. E aí o Malar pergunta para ele, olha só, o que tu tens na tua casa? E quando fala que tem na sua casa, não está falando exatamente da alvenaria e com o telhado. Está falando, de novo, também debaixo da sua cobertura, mas está falando daquilo que debaixo da sua cobertura, eu não consigo achar uma outra expressão. E aí a gente vê Shaul, né? Shaul, Masei Hashilirim 16, Atos 16, a partir do versículo 31, que fala assim, ó, crê no Adon Mashiach, e serás salvo tu e tua casa. Será, de novo, salvação não é ir morar no céu, é ser livre de alguma situação. E até porque o Malar soltou Shaul, então aquele carcereiro seria morto. Então ele não ia ser morto. E o fato de não ser morto seria a salvação dele e da sua casa. Então, aonde você está? Sabe? Em que casa você está? Você precisa tomar muito cuidado, porque dependendo da casa que você está, você pode sofrer, você vai sofrer, tá? Eu não vou falar bonitinho aqui porque seria uma mentira. Se você estiver numa casa que o julgamento do sagrado está ali, você vai sofrer as consequências. Então, o que o sagrado está fazendo? Está te enviando uma Malar, que nesse caso aqui é a Radassa, para te dizer, sai pela tua alma. Aí, para a gente finalizar esse contexto, a gente tem aqui uma coisa muito interessante. O que Lot faz? É a terceira vez que Lot escolhe ir para um local errado. É a terceira vez. A primeira a gente viu lá em Ler Lerá, na Parashá Ler Lerá, quando Abraham fala, olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí o que Lot faz? Ele olha, então, vou para Sedom porque lá é melhor, né? Então, desculpa, segunda vez que ele escolhe errado. Então, o que ele faz? Ele vai para Sedom. A segunda vez é agora que o Malar fala para ele assim, os Malahim falam só, vai para o alto, vai se elevar, vai ficar mais perto do sagrado. E ele prefere ficar de novo no local oposto à direção de um Malar. É a segunda vez que ele
Ele, não posso dizer, gente, ele desobedece, né? Ele não segue a orientação de um malar, porque Abraham era um malar do eterno para ele, né? E agora com esses malahim também. Então o que que Lot faz? Não, eu não quero ir para um local alto, eu não quero ir para um local elevado, eu não quero me elevar espiritualmente. Deixa eu tentar falar de outra maneira. Eu não quero me elevar espiritualmente, eu quero continuar aqui embaixo, né? Comendo as migalhas que caem da mesa do seu Senhor, que eu estou satisfeito, eu estou satisfeita. E aí, o que acontece? Lot some da história. E eu tenho certeza que você não quer sumir da história. E infelizmente, né, não posso nem dizer que Lot some da história, quando eu falo da história das narrativas bíblicas, né? Mas Lot, ele continua na história. E infelizmente, eu ainda não consegui, por mais que a gente tente, né? Eu digo, faz parte da cultura, vamos colocar assim, da cultura judaica, julgar para o bem, mas eu ainda não encontrei coisas muito favoráveis a Lot. Então, sempre que a gente ouve falar de Lot, já está até no inconsciente coletivo a gente automaticamente pensar coisas desagradáveis dele. Então, assim, se você quer marcar a história, você precisa se elevar espiritualmente, indo para a cidade que o malar está te dizendo, e não ficar em Zoar, não ficar em Bavel, tá bom? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agora a gente vai para a nossa meditação. Bem, como você já sabe, se você, mulher, está em estado de nidar, se você está menstruada, você não pode fechar os olhos para fazer a meditação, tá bom? Então, quando você acessa o nosso site, aembrasil.blog, tá? aembrasil.blog, então, de cara, como a gente está literalmente na sequência do dia, você já vai ver aqui embaixo, tá? O nome de hoje, que é o quarto nome, tá aqui, ó, Filho da Luz que nasce... Que vence a sombra, tá? Então, nós vamos meditar nesse Shem, neste nome, tá? Aqui, ó, Filho da Luz que vence a sombra. Então, deixa aqui, ó. Hoje, essa aqui, ó, é a letra Bet, tá? Bet. Essa aqui é a letra Resh. Essa daqui é a letra Nun. E esse aqui é a letra Aleph. Então, a gente medita da direita para a esquerda, tá? O hebraico é da direita para a esquerda, perdão. Então, de novo, essa aqui é a letra Bet, tá? Essa daqui é a letra Resh. Aqui é a letra Nun. E aqui é a letra Aleph. Então, repete comigo. Bet, Resh, Nun, Aleph, tá? Então, aqui a gente tem o tema, a tentação e o alinhamento da luz. A gente vai meditar pela gente, para que a gente possa ter esse alinhamento com a luz, né? E automaticamente a gente vai meditar pelo Brasil também, tá? Então, aqui, ó, o nome que dá esse daqui, a gente não tem muito costume de ficar falando os nomes, tá? Porque o nome do sagrado, como dito, é sagrado. Então, sai esse Shem aqui. Daqui você vai ter sempre, né, o estudo, e a gente vai para a parte que nos cabe. E esse texto está lá em Toledot e Yehoshua 4. Então, aplicação especial, aplicação espiritual. O Shem atua na alma que atravessa teste de integridade espiritual, ajudando a discernir entre o brilho ilusório e a verdadeira luz. Ele desperta o poder de escolha e a consciência de que toda aprovação é, na verdade, um espelho da própria força interior. Meditá-lo fortalece a vontade divina dentro do meditante, né? Dissolvendo tentações mentais e apegos emocionais, tá? Então, a gente vai meditar nesse Shem hoje. A finalidade principal é fortalecer a resistência espiritual em tempos de prova, restaurar o equilíbrio entre o desejo e o propósito, dissolver tentações e influências externas. Então, você vai agora sentar com a coluna ereta. Então, de novo, ó, você vai repetir comigo. Vou deixar no maior aqui por enquanto. Repete comigo. Bet, Resh, Nun, Aleph, tá? Então, quando você for inspirar pelo nariz, inspira profundamente. Segura o ar 2, 3 segundos. Enquanto você inspira, você vai pensar Bet, Resh, Nun, Aleph.
Segura o ar e solta devagar. Vai fazer isso 3 vezes e depois eu vou te conduzir com o restante, tá? Então vamos lá. Agora você vai se ver, permaneça de olhos fechados. Você vai se ver como uma coluna de luz e como essa coluna de luz que você vai se colocar no hexágono central do Maguen David, dourado, de cor dourada. E aí, agora que você está no hexágono central do Maguen David, você vai, à sua frente, tem outro Maguen David de igual tamanho e cor, e esse Maguen David é maior do que a habitação que você está. No caso, os dois, tanto o Maguen David que você está, como o outro, é maior do que a habitação que você está. E aí você vai chamar, né, as letras brancas, tá? E vai colocar no hexágono central do Maguen David que está à sua frente. Se você não conhece a letra, você abre os olhos, visualiza a letra e fecha novamente, tá bom? Então você vai convocar a letra Bet e você vai iluminar a letra Bet. Iluminar significa acendê-la como se fosse uma vela acesa, colocar uma chama de uma vela acesa sobre ela. Aí você vai convocar a letra Resh e vai iluminar a letra Resh. Vai convocar a letra Nun, vai iluminar a letra Nun. E vai convocar a letra Aleph e vai iluminar a letra Aleph. Então agora a gente tem Bet, Resh, Nun e Aleph totalmente iluminadas. E essas 4 chamas se transformam numa única chama que sai pelo pico superior do Maguen David que ela está e é atraída até o pico superior do Maguen David que nós estamos. E aí essa chama, ela vai para a sua Neshama, simbolizando a sua mente. Ela vai para o Urua, simbolizado pelo coração. E ela vai para o Nefesh, simbolizado pelo fígado. Enquanto ela está no Nefesh, ela purifica o Nefesh. Ela volta para o Urua, e aí ela vai iluminar o Urua. E ela vai para a Neshama, ativar a Neshama. Ativar no sentido de despertar. Ela volta para o Urua, iluminando o Urua. Vai para a Neshama, ativando a Neshama. Vai para o Urua, ilumina o Urua. Vai para a Neshama, ativa a Neshama. Num fluxo mais rápido, ela vai fazer Urua, Neshama, Urua, Neshama, Urua, Neshama, Urua, Neshama, Urua, Neshama. A gente expulsa essa chama, que ao sair se transforma numa grande nuvem de luz, que plena da consciência do divino que ela está, para fortalecer a resistência espiritual em tempos de prova, restaurar o equilíbrio entre desejo e propósito, dissolver tentações e influências externas negativas. Essa nuvem ela explode e ao explodir ela começa a chover flocos de luz sobre nós, deixando a gente completamente magnetizadas. Agora a gente vai dar as mãos. Vamos convocar Metatron, Sandarfon e Machia para supervisionar essa meditação. Enquanto a gente coloca no meio da gente o Brasil. O Brasil é como se fosse uma bola de futebol. Está literalmente aos nossos pés, porque nós somos muito maiores do que ele. E a gente projeta um jato de luz violeta do nosso terceiro olho, né, da nossa mente. A gente projeta sobre o Brasil, sobre todos os brasileiros, todos os naturais, né, todos os de nacionalidade brasileira,
onde quer que estejam na face da terra, da mesma forma que projetamos sobre todos os moradores do Brasil, de qualquer nacionalidade que estejam aqui. A gente projeta sobre eles esse jato de luz violeta, para que todos eles possam ser completamente magnetizados. Dessa forma, eles passam a ter uma segunda pele, que é essa energia do divino para vencer todas essas resistências. E aí Metatron, Sandarfon e Machia pode ter livre conversação conosco e, obviamente, com eles também. Quando você terminar a sua meditação, basta você respirar profundamente 3 vezes. E depois você pode acessar o nosso grupo, o nosso site, porque lá tem um link do nosso grupo na descrição também. E você pode compartilhar conosco a meditação, os insights que o Sagrado te deu. Lehi Traoti, Shalom, Shalom.